Abram aí, por favor, suas Bíblias, em Juízes, no capítulo 14. Vamos caminhar um pouquinho mais aí com Sansão, aquele homem forte, não é? Se ele vivesse o nosso tempo, ele faria parte do grupo dos Vingadores, certamente, não é? Ele seria contratado lá pela Marvel. Nós vimos semana passada, eu penso que a maioria estava aqui na semana passada, o título da pregação foi Separado para Deus. Não é? Nós vimos a promessa, nós vimos a promessa, não é, do nascimento de Sansão para uma mãe estéril, uma mãe que não podia ter filhos, não é? E também o chamado, antes dele nascer. Então, olha, o anjo falou, né, para os seus pais, olha, vocês terão um filho e ele será usado por Deus para começar a libertar Israel do domínio dos filisteus, não é? Então foi um juiz diferente, com um chamado antes do nascimento, é algo extraordinário no livro dos Juízes, não é? E aí nós vimos que ele foi separado para Deus, porque já a sua mãe já deveria se comportar, lembrando que o seu filho seria um nazireu. E então tinham algumas restrições, porque ele era separado para Deus. Aquele voto, então, depois que ele nascesse, ele deveria se submeter àquele voto a vida inteira, porque ele foi separado para Deus. Então, um nascimento marcado por grandes privilégios, uma ótima preparação para o futuro de Israel, não é? Um nascimento milagroso seguido de promessa, e ainda com uma mãe sábia e piedosa, né? E um pai, no mínimo, interessado por aquela situação. O capítulo 13 deu essa contribuição, nos preparou para a chegada de um grande juiz, né, líder em Israel. Talvez o mais importante de todos, né? Se você nunca tivesse lido o livro de Juízes, e lendo o capítulo 13, eu penso que é isso que você pensaria, né? Puxa vida, agora vai, né? Finalmente, agora as coisas vão bem. Com esse começo, não é? Mas em vez disso, quando continuamos lendo a história, nós conhecemos o personagem mais imperfeito e fraco do livro. Ele vai ser forte em força física, por causa da atuação milagrosa do Senhor nele, mas ele tem um caráter extremamente fraco, muito fraco, o mais fraco de todo o livro de Juízes, não é? Um homem violento, impulsivo, dado aos prazeres, infantil e egoísta. Uma lista feia, mas é o que o texto fala aí sobre Sansão, quando a gente lê os capítulos seguintes. Mas tem uma situação mais perturbadora na história, para nós crentes. O que para você te perturba na história de Sansão? Pensa aí um pouquinho. Eu penso que o mais perturbador é que o Espírito de Deus usa Sansão, algumas vezes. E não só usa Sansão, como usa os seus ataques de nervos, a sua ira, o seu egoísmo, o seu ressentimento, o seu orgulho. O Espírito de Deus usa essas coisas em Sansão. E isso talvez seja a colocação mais perturbadora nessa história, não é? Quando lemos a história de Sansão. E é por isso que precisamos ler essa história no contexto do livro, não é? Que vai ajudar a gente a entender essa história, considerando o contexto que eles estão vivendo aqui. Uma informação já preliminar: o que nós vamos encontrar na história de Sansão é a personificação do povo de Israel. Então Sansão é uma pessoa que representa um povo. Como que o povo de Israel estava vivendo naquela ocasião? E viveu assim por várias décadas, por várias centenas de anos. Eles estavam vivendo de maneira egoísta, buscando os seus prazeres. Eles eram separados para Deus. Não eram separados para Deus? O povo de Israel era ou não era separado? Era separado, desde o começo, né? Quando Deus chamou Abraão para sair da terra, já recebeu essa promessa. Recebeu a lei por meio de Moisés para revelar essa separação, para demonstrar essa separação e para eles se submeterem, não é? Mas o povo de Israel era infantil, impulsivo, violento também. Uma coisa. E aí você olha para a história de Sansão, que era um juiz em Israel por 20 anos, ele vai liderar Israel.
Sansão, ele personifica os pecados da nação. Então, Sansão não é uma história criada, não é, para ilustrar os pecados de Israel. Não, ele é um personagem real que existiu, mas que de fato ele ilustra a postura do povo de Israel. E tem mais. Quando você continua no livro dos Juízes, do capítulo 17 até o 21, se Deus permitir, vamos olhar para eles nas próximas semanas aí. Nós vamos ver o que acontece na vida de Sansão, acontece na nação de Israel naqueles últimos capítulos. Lá nós não temos mais juízes sendo levantados. Nós temos algumas histórias da nação como um todo, envolvendo a nação como um todo. E você vai ver um paralelo entre aquelas histórias na vida do povo com o que acontece na vida de Sansão individualmente, nas suas escolhas, Por isso que o título do sermão de hoje é Comprometido com o Mundo. O de semana passada foi Separado para Deus. Mas agora ele nasceu, ele é adulto. Aí nós vemos que, embora ele seja separado para Deus, na sua vida ele demonstra que ele está comprometido com o mundo. Se o Senhor permitir, vamos olhar hoje de manhã, agora, para um pouquinho dessa história, e à noite um pouco mais. E talvez na semana que vem, ou na outra semana, encerrar essa caminhada aí com Sansão. Então nós vimos semana passada o nascimento, hoje vamos ver o casamento de Sansão. Mas antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da sua palavra, precisamos reconhecer o quanto somos dependentes do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aqui a olharmos para ela, sendo iluminados pelo Espírito do Senhor, para tirarmos proveito da sua palavra. Dá-nos, ó Deus, corações abertos ao ensino. Dá-nos, ó Deus, corações submissos ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a convicção de que quando lemos a tua palavra, de fato estamos diante da voz do Senhor, da vontade do Senhor, do desejo do Senhor para nós, do melhor do Senhor para nós. Dá-nos, ó Deus, essa lembrança, essa convicção, para tirarmos proveito, ó Deus, da sua palavra. E usa-nos, ó Deus, apesar de toda a nossa limitação, de toda a nossa falha. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aí, Juízes 14, versículos de 1 a 3. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Sansão, ele vai a uma cidade, dos filisteus, uma cidade próxima, cerca de 1 hora aí de caminhada, de Zorá, e ele se dispõe a quebrar a lei que proibia casamentos mistos. Então, dentro lá da lei que Moisés deixou para o povo de Israel, havia uma proibição claríssima, repetida, de que eles não deveriam se casar com as mulheres de outros povos. Eles deveriam se casar com mulheres israelitas. Mas Sansão, ele não quer saber disso. Então, olha a situação aqui. Por ser um nazireu, antes do nascimento, Sansão, ele tinha a lei de Moisés para se submeter, não é isso? Como qualquer israelita, deveria se submeter à lei. Ele tinha lá os 10 mandamentos, não é? Mas ele, além da lei, ele tinha as restrições do voto de nazireu. Então ele não poderia comer lá produto da vinha, não poderia comer uva, nem uva passa. Não poderia tomar vinho, ficar bêbado em hipótese nenhuma, não é? Ele não poderia tocar em cadáver. Lembram disso? Lemos isso lá no voto de Nazireu. E é claro, ele deveria se submeter à lei como um todo. Uma das proibições da lei era não se casar com uma estrangeira. Mas ele demonstra claramente que ele não está se importando com o seu voto, ele não está se importando com a lei, porque ele está comprometido com o mundo. Ele viu a mulher, deseja e pede aos seus pais para tê-la como esposa. Olha o versículo 3.
os seus pais vão e o advertem, né? Puxa, Sansão, será que não tem entre o nosso povo uma mulher para você se casar? Você vai se casar logo entre esses incircuncisos? E aqui uma palavra importante, porque a circuncisão, lembram da circuncisão? Que também estava prevista na lei, todos os homens deveriam se submeter a ela, todo homem israelita, um estrangeiro que fosse morar entre eles, poderia se submeter a ela também. Ali era um símbolo da aliança que o Senhor deixou para eles. Um símbolo da aliança. Então ele está dizendo, olha, você está indo se meter com uma mulher de um povo que não tem uma aliança com o nosso Deus. Essa palavra traz essa ideia. Meu filho, preste atenção, meu filho. Como que você vai se casar com alguém que está fora da aliança com Deus? Como que você vai se casar com alguém que não está nem aí para a lei que o Senhor deixou para nós? Esse foi o conselho dos pais para o filho. Sabe qual foi a postura do filho? Ah, pai, para com isso. Você é muito careta, não é? Você é muito chato, não é? Foi o que Sansão falou para eles. Olha só. E aí ele traz uma palavrinha importante, pessoal do NPP, né, nas narrativas, as falas do personagem sinalizam para a gente o que há de muito importante na narrativa. Olha a fala dele no versículo 3, para os seus pais. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, porque é ela que me agrada. Eu quero satisfazer os meus desejos. Eu quero satisfazer as minhas vontades. Eu estou preocupado comigo, papai. Papai, eu não quero saber o que o Senhor pensa, muito menos o que Deus pensa. Eu quero saber o que eu desejo. E eu quero satisfazer o meu desejo. É isso que eu quero. Ele age como uma criança pirracenta, que diz, eu quero. E por isso ela chora, por isso ela esperneia, ela grita, ela bate na mãe. Porque ela está dizendo, eu quero. Não importa o que você pensa, eu quero. Só que ele não é mais aqui um bebezinho. Aqui ele é um marmanjo. Ele é um homem adulto. Mas ele vive num tempo em que a família e até o clã que aquela família fazia parte, não é? Pensando não só naquela unidade familiar menor, né, que envolvia os seus pais e ele, mas as outras famílias que estavam envolvidas, o bem do clã estava acima de um desejo pessoal. Era assim que as coisas funcionavam, quando elas funcionavam bem, não é? Mas Sansão, ele não quer saber disso, não é? Então, o pecado dele aqui de desobediência aos seus pais, naquele tempo, ele está mais visível. No nosso tempo, de maneira geral, as pessoas dizem que não, né? O bonito é deixar o filho fazer o que ele quer, não é isso? O meu filho, ele tem... ele é assim mesmo, né? O bonito é isso, né? O admirável é isso. O filho, meu filho, ele tem espaço para ele ser quem ele é de verdade. Mas isso não era bonito naquele tempo, e na verdade isso não é bonito hoje também, não é? A sociedade está errada falando assim, não é? Mas naquele tempo esse pecado estava mais evidenciado. Dentro do povo de Israel, ainda mais evidenciado. Porque a lei falava claramente sobre o dever do filho de honrar os seus pais. É o mandamento com promessa, não é? É aquele mandamento com promessa. Sansão, ele quer saber dos seus desejos. Ele é um líder que reflete a verdadeira condição espiritual de Israel. Em vez de buscar o ideal de Deus, a nação estava preocupada em fazer o que agradava a eles. Não é isso que temos lido no livro de Juízes? O Senhor olhava e reprovava o que eles estavam fazendo, mas aos olhos deles estava tudo bom. Olha só, vamos do jeito que está. Em Sansão nós vemos a nação de Israel retratada de forma resumida na vida de um homem. Ele é impulsivo, então ele vê, deseja e toma sem considerações ou ponderações. Ele olha e deseja, e isso é suficiente para ele partir para o que ele quer. Ele não tem consideração, conselhos de maneira nenhuma. Será que eu estou desejando algo bom? Será que eu estou desejando com a intensidade correta? Não, ele é impulsivo. Ele vivia pelos que os olhos viam. E por ironia,
no fim da vida, o que ele perde? Você lembra? Os olhos. No fim da vida, o que ele vai perder são os olhos, porque os filisteus vão furar os seus olhos. Nós vamos ver isso nas próximas semanas. Mas ele vive pelo que ele vê. Ele vê, deseja e toma, sem considerar. Ah, queridos, quando algo me atrai demais, eu posso estar sendo enganado pelo que meus olhos veem. Nós conhecemos bem lá no Sermão do Monte, a fala de Jesus, muito precisa, não é? Os olhos são a candeia do corpo, não a cadeia, não é isso, pastor Rui? Mas a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus está dizendo que os olhos são janelas do corpo. O que nós estamos deixando que entre no corpo por meio dessas janelas, não é? Está dizendo, olha, cuidado, cuidado. Use bem essas janelas. Sansão também é rebelde. Ele desdenha dos conselhos e da autoridade dos pais. Ele não está nem aí. Ele não só não obedece, como ele zomba, como ele brinca com os conselhos que ele recebe dos seus pais. Embora os seus pais fossem aqueles que viram o anjo do Senhor, embora a sua mãe fosse aquela que não podia ter filho, e ouviu diretamente do anjo do Senhor essa promessa de que ele nasceria. Sansão conhecia essa história, é claro que ele conhecia. É claro que ele ouviu muitas vezes essa história, mas ele não estava nem aí para isso. Porque ele é rebelde. Ele é bem rebelde. E aqui nós vemos Sansão partindo para um casamento em julgo desigual. Um casamento reprovado na lei, como eu já disse algumas vezes. E nós vamos então fazer uma parada aqui nessa manhã de 10 minutos para respondermos a seguinte pergunta: por que a Bíblia ordena que os crentes não entrem em casamentos desiguais, no jugo desigual? Por que a Bíblia ordena que um crente, alguém que já professou a fé em Jesus Cristo, que se identifica como um crente em Jesus Cristo, por que ele não pode se casar com uma pessoa não crente? Abra sua Bíblia em Êxodo 34, primeiramente. Êxodo 34, a partir do versículo 12. Não sei se você pode projetar esse texto aí, Josh, eu não passei para você. Êxodo 34, vamos ler de 12 a 16. Olha o que Deus deixou aí por meio de Moisés para os israelitas. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordos com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Instruções difíceis de serem entendidas? Não. Instruções claríssimas para o povo de Israel. Eles chegariam numa terra que era habitada por outras nações. Eles deveriam exterminar as nações que estavam ali, mas eles seriam vizinhos de nações pagãs. E eles não deveriam dar os seus filhos em casamento para os estrangeiros. Por quê? Por preconceito étnico, né? Por preconceito é por causa do idioma deles. É por isso? Qual é o argumento do texto? Eles seriam desencaminhados. Porque, como alguém já disse, nada desencaminha mais uma pessoa do que o casamento. Deus está dizendo, não se case com pessoas de outros povos,
porque o casamento impacta o seu relacionamento com Deus. Não tem como você separar as coisas. E você ser um jovem muito dedicado e dizer assim, não, mas olha só, eu vou entrar agora num projeto missionário. Eu vou evangelizar essa moça, e nada melhor do que estar casado com ela, para eu ter mais tempo de evangelizá-la, não é? Aí a moça diz, não, pastor, eu sou alguém preocupada, né, no grupo de comunhão hoje lá, com o avanço do reino de Deus no mundo. Então eu quero contribuir para que um rapaz seja alcançado, e eu vou me casar com ele, para eu evangelizá-lo. Moça, rapaz, isso é uma tolice. Deus disse para o povo de Israel, se vocês fizerem isso, sabe o que vai acontecer com a fé de vocês? Vocês vão cair na idolatria. É isso que ele está falando. Vocês vão se acomodar a uma situação. Não é assim que se evangeliza, não é assim que se faz missões, não é por meio de casamentos mistos, é por meio de evangelismo. Israel foi proibido de fazer alianças com aqueles que não conhecem o Senhor. Então eles não deveriam, Deus fez uma aliança com eles. E agora eles deveriam se relacionar, reservar o casamento para esse contexto dessa aliança. Aí alguém vai dizer assim, puxa, mas olha só, isso foi o Antigo Testamento. Isso aí foi para o povo de Israel e nós não estamos em nações estrangeiras, nós estamos aqui no Brasil, então isso aí não se aplica. No máximo, se fosse se aplicar, era só para eu não casar com um estrangeiro, né? Não, não é isso. Abram aí, por favor, 2 aos Coríntios, no capítulo 6. Vamos ver se o Novo Testamento também trata sobre esse tema. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que certamente estava entrando em associações, em sociedades com não crentes. Esse problema estava dentro da igreja de Corinto. Aí olha o que ele escreve para essa igreja. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Uma exortação clara. A ordem é para não assumir sobre si voluntariamente um jugo que não combina com a sua condição em Cristo. Mais uma vez, eu pergunto, o texto é de difícil compreensão? Não. O texto é de difícil submissão, porque ele confronta o que pensamos hoje. O pastor Rita pregou aqui semana passada, um tema difícil para o nosso tempo também, não é? Então, o nosso tempo hoje é aceite as diferenças. O nosso tempo hoje é você não pode, olha só, você não pode nem sequer falar que a salvação é só por meio de Jesus, porque senão você vai ofender uma pessoa que tem uma fé diferente. Como se evangeliza sem falar que a fé é só por meio de Jesus? A ordem é clara. O que por natureza e por espécie não forma uma unidade, não deve ser artificialmente ligado pelo ser humano, nem atrelado ao mesmo jugo. Tinha na lei a proibição de botar animais diferentes debaixo do mesmo jugo. Eles deveriam colocar debaixo do mesmo jugo, de uma mesma canga, animais de uma mesma espécie. É esse o termo que o apóstolo Paulo usa aqui para argumentar. E isso acontece toda vez que membros da igreja de Jesus se envolvem em alianças com os que são incrédulos e rejeitam a fé nele. Então eu vou lá e faço uma aliança, eu faço um acordo, eu faço uma sociedade. Aí alguém diz assim,
Mas, Acre, seja coerente. Esse texto não está falando sobre casamento. Queridos, como esse texto não fala sobre casamento também? Como o apóstolo Paulo vai condenar uma sociedade numa empresa, por exemplo, e não vai condenar o casamento entre um crente e um não crente? Imagina que incoerência. Eu não posso abrir uma empresa com um não crente, mas eu posso me casar com uma não crente. Que sociedade é maior? Qual sociedade que sobrepõe a outra? É claro que é o casamento. O casamento está incluído nas aplicações desse texto. Está no Novo Testamento. Mas o nosso tempo não aceita isso. Porque o nosso tempo chama isso de preconceito. Não é isso? Poxa, isso é preconceito. Não é preconceito, isso é preservação da fé. Isso é a preservação da aliança. Lembra que texto bonito que nos deparamos semana passada? Separado para Deus. Há um voto, e nós vimos o equivalente disso na vida do crente. O crente é separado para Deus, ele é santo para Deus. E ele vai demonstrar essa separação por meio da submissão às ordens de Deus. Ele não se torna separado para Deus por meio da obediência. Ele demonstra essa separação por meio da obediência. Jovem, rapaz, moça, você vai demonstrar isso nas suas escolhas na hora do casamento. Vai ser uma oportunidade que você vai ter se você é separado para Deus. E se você de fato age como alguém separado para Deus, de maneira coerente com a fé que você professa. E aí ele faz 5 perguntas retóricas, não é? Que a resposta é óbvia. Que tem em comum a justiça e a maldade? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Olha só, cada um tem um Senhor. Um diz, a palavra de Deus é verdade, eu me submeto a ela. O outro diz, palavra de Deus, Bíblia, mas eu leio vários livros, eu gosto até a Bíblia eu leio, mas ele está dizendo, que comunhão há? Imagine só um casamento. Gente, agora vamos ter o nosso tempo devocional. E um vai abrir a Bíblia, o outro abre, e aí você pode colocar aí qualquer coisa. Como? Que tempo devocional é esse? Agora nós vamos praticar o culto em família. Imagine na lua de mel, não é? Na lua de mel, o rapaz é crente, meu bem, agora vamos cultuar a Deus. Mas que Deus, não é? Cada um cultua o Deus que quiser. Aí a moça fala, né? A moça está contente. Meu bem, agora nós vamos agradecer a Deus, porque nós completamos 1 mês de casados. Agradecer a Deus? Você está louca? Eu não acredito em Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Você consegue se imaginar nessa situação? Com 1 mês de casamento? E o casamento em si? Nós vamos fazer um culto pelo casamento. E aí o pastor está lá pregando, e o noivo não está nem aí, porque ele não sabe o que é cultuar. A noiva não está nem aí, porque ela não sabe o que é adorar a Deus. Mas a igreja está reunida para o culto do casamento. A minha dúvida é se Deus está ali. Pelo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Será que Deus está nesse culto? É possível que a igreja esteja, é possível que o pastor esteja, que os noivos estejam. Será que Deus está? É disso que ele está falando, por meio das perguntas. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Os coríntios, eles conviviam em cidades, numa cidade que tinha templo de adoração a ídolos. Com prostitutas cultuais. Os vizinhos deles frequentavam esses templos. Eles, antes de se converterem, também frequentavam esses templos. Aí agora ele está dizendo, vocês vão dar os seus filhos em casamento às pessoas que frequentam esses templos? Aí agora ele vai lá um domingo e no outro domingo ele vai à igreja? É isso que ele vai fazer? É assim que vai ser o casamento dele? É esse acordo que você está entregando o seu filho? E está bancando a festa? É disso, queridos, que o apóstolo Paulo está falando. Não são coisas distantes de nós. Um domingo na balada e outro domingo na igreja. Para compensar, não é?
Ele está dizendo, que acordo, que vida louca é essa? Como equacionar isso? E a criação dos filhos? Vai ser uma criação parcialmente cristã. Então não, olha, se a esposa, ela se submete lá ao mundo muçulmano, né, ela se admira, né, ela se converteu ao islamismo, então ela ensina a parte dela e o pai ensina o cristianismo. E a gente vai, não é? Vai ser assim. Ele está dizendo, não dá para ser assim. Mas sabe qual é o argumento que ele usa? Versículo 16, os crentes têm um relacionamento singular com Deus. Ele está dizendo, vocês são santuário do Deus vivo. Vocês têm uma aliança com o Senhor. Vocês têm um relacionamento com o Senhor. E aí ele vai citar o Antigo Testamento, né? Nós já lemos o Antigo Testamento. Ele cita, e ele diz, olha, nós não somos... Gente, olha o argumento, Samuel, olha o argumento que ele está usando. Ele diz assim, nós não somos naturalmente filhos de Deus. Você é crente desde que você nasceu? Você é, Ivana, crente desde que você nasceu? Você é, Vitor, crente desde que você nasceu? Eu também não sou. Eu fui criado na igreja desde que eu nasci, mas eu não sou crente desde que eu nasci. Ninguém aqui é crente desde que nasceu. Nós fomos salvos por um Deus amoroso, que nos trouxe para perto dele. E agora ele está dizendo, eu tenho ciúme de vocês. Eu tenho ciúmes de vocês. Eu não divido você com ninguém. E eu não quero que você faça um acordo com alguém que não tem esse relacionamento comigo. É esse o argumento que ele usa. Ele diz, olha, a condição de vida que vocês receberam é extraordinária. Como que vocês vão agora contaminar essa condição por meio de um casamento em julgo desigual? Ou por meio... Ele não está falando só de casamento aqui. Se aplica ao casamento. Por meio de uma sociedade em julgo desigual. Como você vai se comprometer? Não faça isso. Por dinheiro, por prazer. Ele diz, olha, nós temos um chamado a cumprir, deixar o pecado e seguir a perfeita santidade. E aí num tom de cordialidade, no versículo 1 aí do capítulo 7, ele vai invocar os privilégios citados. E ele se inclui, olha o versículo 7, o versículo 1, ó. Amados, visto que temos essas promessas. O que Deus falou para os pais de Sansão antes dele nascer? Deus fez promessas, estabeleceu uma aliança e fez promessas. Olha só, você não pode ter filhos, mas você vai ter um filho. O filho que você vai ter nunca iria existir, mas eu vou trazê-lo à existência. Promessas. E o apóstolo Paulo invoca privilégios citados, se inclui no cumprimento da ordem, e chama os irmãos para o crescimento na santidade. Ele diz, queridos, nós fomos separados para Deus, e por isso nós devemos revelar por meio da nossa obediência esse comprometimento com Deus de maneira crescente, inclusive nas nossas sociedades, nas alianças que fazemos, nos nossos negócios, no casamento. Ele diz, é assim que deve ser. A nossa vida é a vida cristã. Não é um tempo na igreja e o resto é vida mundana. Não, é vida cristã. Algumas aplicações para a gente, né? Talvez você já esteja pensando aí em várias, né? Então não deve haver nenhuma ligação permanente entre o crente e o mundo, que é controlado pelo diabo. Alguma ligação que comprometa o crente na sua luta. O crente está numa luta, ele é um soldado. Na dinâmica da vida cristã, qualquer ligação com incrédulos que tende a diminuir o amor ou a mudar a direção da peregrinação para Deus é um jugo desigual. É um jovem crente comprometido com o Senhor que se aconselha com uma amiga ou um amigo não crente. Imagine que coisa mais incoerente. É incoerente isso. Como que você vai se aconselhar nas questões cruciais da vida com alguém que não considera a vontade de Deus, não considera a palavra de Deus, não tem amor por Deus? É incoerente isso. É normal o não crente se aconselhar com o crente. Isso é a coisa mais normal que existe, não é?
Agora, o crente se aconselhar, puxa vida, eu tenho que tomar uma decisão muito importante, eu vou procurar aquela amiga. Não crente. Que coisa, isso aí é uma coisa muito louca, não é? Eu estou com um problema no meu casamento muito sério, eu vou me aconselhar com aquela amiga não crente. Vou ver o que ela tem para me dizer. Eu estou com uma decisão importante lá na minha família, eu vou procurar aquele amigo meu, inclusive vou me encontrar com ele lá no bar, a gente vai beber junto e eu vou ouvir os conselhos que ele tem para me dar. É disso que o apóstolo Paulo está falando, queridos, de coisas da vida. Eu vou conduzir os meus negócios, então eu vou fazer uma parceria, uma sociedade com o não crente. Só que eu sou crente e ele é não crente. Será que os negócios vão ser dirigidos da mesma forma? Será que as premissas são as mesmas? Bom, o meu desejo é glorificar a Deus por meio dos meus ganhos. Eu quero usar o meu tempo de maneira que glorifique a Deus. É disso que ele está falando. Agora veja bem, o texto não é contra o convívio com pessoas não salvas, não crentes. É claro que não. Isso seria uma contradição na Bíblia. Nós temos um chamado missionário para conviver com pessoas não crentes, para amarmos pessoas não crentes, para evangelizarmos, para termos relacionamentos com elas, sim. O texto não está dizendo, não fale com o seu vizinho. É claro que não. Seja um excelente vizinho. Chame ele para comer na sua casa. Trate muito bem dele. Seja gentil com ele. Seja perdoador. Trate bem o seu colega de trabalho, o seu colega de escola. É claro, seja gentil com ele, com ela. O texto também não está dizendo para você que se converteu depois de estar casado e agora tem um cônjuge não crente, ele não está dizendo, olha, deixe o seu esposo, a sua esposa. É claro que não. Trate ele com desprezo. É claro que não. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Olha só, ganhe ele ou ela sem palavras, de boca fechada, com um procedimento santo. Não, você não vai ficar enjoando o seu cônjuge que não é crente. Você tem que se converter, você é um ímpio, você vai para o inferno. É claro que não. Ele diz, ame o seu cônjuge não crente. Ame profundamente, ame. E talvez assim você vai ganhá-lo, pela graça de Deus. Você não submeteu essa ordem e se casou com um não crente. Você já era crente antes e se casou. Ele está dizendo, agora você vai deixar? Não. Zele pelo seu casamento. Já desobedeceu a uma ordem, não desobedeça a outra ordem. Mantenha o seu casamento, preserve o seu casamento. Lute pelo seu casamento. Aí o apóstolo Paulo diz que você vai santificar o cônjuge dessa maneira, não é? É bonito o ensino dele, nesse sentido. Agora você é solteiro, solteira, e está aqui. Está considerando se casar um dia. Alguns ainda são novos, não é? Mas um dia vão chegar na idade de se casar. Considere esses textos. Você é um crente em Jesus Cristo, considere esses textos. Você é pai e mãe, não é? Considere esses textos. Então seu filho diz, eu quero. E aí você vai dizer para ele, meu filho, eu não quero, porque Deus não quer. Eu não aprovo, porque Deus não aprova. E aí o filho diz, mas eu quero. Meu filho, mas você não pode. Sabe quando a gente começa a falar isso para o filho, querido? Quando a menina pede lá para usar a saia curta, e ela diz, eu quero. E aí você diz, não, não pode. Não pode. Mas ela diz, eu quero muito, papai, se eu não tiver eu vou morrer. Você não vai morrer, porque você não precisa disso, minha filha. Não espere o dia que o seu filho e a sua filha queiram se casar com um não crente, para você dizer não para ele pela primeira vez. Não. Comece bem cedo dizendo não para eles. Nós admiramos as pessoas que têm uma vontade muito forte, não é isso? Aquela menina é impressionante, ela sabe o que ela quer. Desde novinha, com 3 anos já era assim. Não tem jeito, quando ela bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. E parece uma virtude, não é? Sansão era assim.
Sansão era assim, ele botava uma coisa na cabeça e ninguém tirava. Só que ele terminou a vida com os olhos furados, com um povo ímpio zombando dele, embora ele fosse separado para Deus, porque ele seguia os seus desejos. Papai, mamãe, vamos dizer não. Os nossos filhos precisam ouvir não. É claro que não é só não, tem ensino, mas o não é necessário. E algumas vezes o pai diz, mas agora ele já cresceu, o que eu vou fazer? Diga para ele, não. Meu filho, não. Ah, mas e se ele insiste? Não ajude o seu filho a pecar contra o Senhor. Não contribua para um pecado contra o Senhor. Você identificou um pecado na vida do seu filho, ele já é grande. Não contribua para o pecado. Bom, existem situações estabelecidas, não é? Nós lutamos com isso em família. Situações estabelecidas, você vai julgar com sabedoria. Mas queridos, eu penso que há um princípio claro aqui. Pai, mãe, não vamos colaborar para o pecado dos nossos filhos. Você identificou um pecado claro? Ensine, diga não. E não colabore para ele. E alguém já dizia, né? Puxa, mas o meu filho está lá e no videogame, ele não larga e não pode, é uma coisa terrível. E aí alguém pergunta, mas quem que comprou o videogame para ele? Foi ele que comprou? Com 8 anos? Com 12? Que menino esperto, né? Não, foi você, rapaz. Então assuma a sua postura. Não é? Tome decisões. Lidere os seus filhos. Especialmente lembrando-os que nós somos separados para o Senhor. Quem já está casado, né? O caminho a trilhar é o da influência da oração. Como já falamos, né? Um casamento impacta um ministério. Um casamento pode limitar o ministério também. Agora, um casamento pode ser uma grande bênção na vida de duas pessoas, né? Ele pode alavancar a vida de duas pessoas. E será assim quando ele for um casamento em julgo igual. Um julgo igual. Né? Pessoas comprometidas com o Senhor, voltadas para o Senhor. Tá joia, queridos? Um pouquinho aí da vida de Sansão, à noite a gente caminha um pouquinho mais, não é? Mas vamos pedir ao Senhor por nós. Pode colocar em pé se você quiser. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, diante de um tema tão questionado, ó Deus, no nosso tempo pelos crentes, pedimos, ó Deus, que o Senhor traga clareza para nós. Que a Tua palavra, ó Deus, nos dê convicções bíblicas, sábias, equilibradas. Senhor, se temos pessoas aqui nessa manhã que ainda não têm um comprometimento com o Teu Filho Jesus, que elas vejam, ó Deus, nesse texto, o quanto o Senhor zela pelos seus e desejem ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento verdadeiro com o Teu Filho Jesus. Que elas desejam, ó Deus, desfrutar da companhia, da amizade, do amor desse Deus maravilhoso que o Senhor é. Senhor, tenha misericórdia de nós como casados, como pais, solteiros aqui também que desejam se casar, crianças, juniores. Senhor, ajuda-nos no desempenho do nosso papel, a honrarmos o Senhor. Ajuda, Senhor, os filhos aqui a serem sábios, ouvindo conselhos sábios, para não serem filhos rebeldes, filhos que apenas estão comprometidos em satisfazer os seus desejos, apenas, ó Deus, buscando o que querem, sem considerar nada, sem considerar o que os seus pais falam, sem considerar o Senhor. Senhor, que tenhamos aqui adolescentes, jovens, juniores, submissos, sábios, que tomam decisões sim, mas decisões que consideram o Senhor, que consideram a Sua palavra.
Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus, que desfrutemos, ó Deus, dessas alegrias. E quando lidarmos, ó Deus, com situações adversas, algumas delas, ó Deus, como consequência dos nossos próprios pecados, ó Deus, dá-nos sabedoria para lidarmos com as situações reais que temos, buscando o ideal do Senhor, orientados por princípios e não simplesmente orientados pelas circunstâncias que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Alguns meses. Hoje de manhã nós lemos os primeiros 3 versículos do capítulo 14 apenas. E quando olhamos para a história de Sansão, vemos que ele era dado aos seus prazeres, seguindo os seus prazeres, apesar de ser separado, né, pelo Senhor. Nós vimos isso lá no capítulo 13, mas hoje nós estamos vendo que ele, embora fosse separado pelo Senhor, ele estava comprometido com o mundo. Então nós vamos continuar agora aí no capítulo 14, vamos reler a partir do versículo 1, aí vamos lendo aos poucos aí, pensando um pouco nessa história. Quero encorajar você a ficar atento na dependência do Senhor aí para tirarmos proveito desse tempo. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão, ele então não dá ouvidos à voz de seus pais, ele segue o seu desejo, mas os pais de Sansão não entenderam uma questão aqui, não é? Nós estamos no livro dos Juízes, nós estamos no período em que o povo de Deus, por causa do seu pecado, sempre ficava debaixo de alguma opressão, de alguma nação, e agora eram os filisteus. Só que nós temos uma particularidade aqui. Esse período de opressão dos filisteus foi o maior período narrado na história dos Juízes, vocês lembram disso? 40 anos debaixo da dominação dos filisteus. Mas Israel não fez uma coisa nesse tempo. Eles não clamaram a Deus. Eles eram dominados pelos filisteus, mas eles não clamaram a Deus. E o Senhor decide usar Sansão, como ele tinha dito antes do seu nascimento, para ser um instrumento para o começo dessa libertação dos filisteus. Mas essa libertação que eles precisavam aqui era uma libertação maior do que aqueles eventos anteriores. Porque nos eventos anteriores, os israelitas estavam vislumbrando, estavam enxergando a opressão do inimigo. E eles clamavam a Deus. Agora, eles não enxergavam os filisteus como inimigos. Eles estavam se associando com eles. É o que nós vemos na vida do próprio Sansão, que era o juiz, era o libertador. Ele mesmo decide casar-se com uma mulher filisteia. E Deus então o usaria para gerar conflito entre os filisteus e os israelitas. Os filisteus se estabeleceram em Israel e viviam normalmente ali. Parece que a dominação ela era totalmente pacífica. Não há então uma resistência à escravidão da parte de Israel. A rendição de Israel aos filisteus é bem mais profunda e completa do que as escravidões anteriores. Nós temos algo muito mais perigoso aqui. O que está em perigo aqui? O futuro da nação de Israel. Os israelitas não têm consciência da escravidão, por isso que a sua natureza é de acomodação cultural. Mas eles corriam um grande perigo, porque eles estavam à beira da extinção. Uma marca do povo que Deus separou era a preservação da lei, a preservação da sua identidade.
dentro de poucas gerações, os israelitas poderiam estar completamente assimilados pelos filisteus. E eles não seriam mais o povo de Deus, eles seriam um povo misto. Você não sabe se é bem israelita, se é filisteu, é um povo ali misturado. Não era mais aquele povo que o Senhor separou com um plano especial. Ah, queridos, que perigo! Um silêncio perigoso, um silêncio que aponta para a acomodação. Alguém disse que não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo, pois quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Muito parecido com o que acontece com a igreja no século XXI. Quando você tem a igreja e está tudo bem, olha só, não tem diferença nenhuma, não tem problema, não tem conflito. A igreja é muito bem aceita, ela é admirada, ela não tem diferença, ela não faz diferença. Quando isso acontece, não é porque uma coisa boa aconteceu, é porque a igreja perdeu a sua identidade. Porque se ela for sal e luz, queridos, não tem jeito, o conflito é inevitável. Não um conflito por tolices, não é o conflito por causa da igreja fazer muito barulho, não é? E aí faz uma vigília de madrugada. Eu tenho a impressão que essa noite aconteceu alguma coisa aqui na Redondeza, bem barulhenta, eu acho que foi evangélico. Eu não consegui definir, mas lá perto, na minha casa eu ouvi até umas 3 horas da manhã. Não me atrapalhou a dormir, não é? Eu estava acordado de propósito, nesse horário, mas eu tenho a impressão que foi alguma coisa evangélica. Eu ia perguntar para Jorge dos Santos, depois eu vou perguntar para ele aí, se ele sabe de alguma coisa, né? Então não é por isso, não é esse conflito, né, da igreja fazer bastante barulho de madrugada e aí os vizinhos ficarem zangados e jogarem pedra na igreja e denunciarem a igreja na prefeitura, né, para a postura, e a prefeitura vir e fechar a igreja por causa do barulho. Não é isso. É o conflito por causa de crentes que se posicionam ao lado do Senhor. E isso confronta o mundo, confronta a postura que o mundo tem. Hoje nós falamos de um assunto que gera conflito. Que, aliás, vários crentes já não aceitam mais esse ensino, o ensino de que a Bíblia condena o julgo desigual. Já crentes não aceitam esse ensino. Imagina o não crente, você falar sobre isso hoje é uma coisa terrível. Então há o perigo. O Novo Testamento nos alerta que somos soldados em campo de batalha. Precisamos de concentração e foco em nosso objetivo. Um soldado, ele não vai para a guerra, não é, com muitos acessórios, né? TV de 50 polegadas e vários celulares. Não, um soldado numa guerra não é assim. Não, ele precisa estar concentrado no campo de batalha. O que ele vai ter é o essencial à mão. É a sua arma, é um pouco de água, é um pouco de comida, mas não é peixe com creme de leite, não é? E torta de morango. Não é isso que o soldado tem no campo de batalha. Ele vai ter o essencial para colocá-lo de pé. Porque ele tem um objetivo, ele tem um inimigo. Ele precisa resistir. O crente é comparado a um soldado no campo de batalha. É assim que o apóstolo Paulo fala dos crentes, escrevendo para Timóteo: não podemos ignorar o inimigo feroz. Especialmente porque a estratégia dele normalmente não é de se apresentar como alguém muito feio e mal encarado. A estratégia que o inimigo mais gosta é a estratégia da assimilação. Ele propõe para a igreja a assimilação do mundo, aos poucos. Não podemos ficar distraídos. Acima de tudo, precisamos ver o comandante e andar em submissão a ele. Os pais de Sansão não sabiam das intenções soberanas do Senhor. Aliás, algo muito interessante nessa narrativa sobre Sansão é que nós temos Deus agindo soberanamente pelos meios naturais. Parece que Deus não está na história. Se não fosse o versículo 4, nós diríamos: puxa vida, Deus só deixou as coisas acontecerem. Porque é uma história com muita maldade, o próprio Sansão, né, seguindo os seus desejos. Mas Deus está ali conduzindo a história, usando os seus servos, inclusive
os erros dos seus servos. E no caso aqui é Sansão. Deus tem intenções soberanas. E ele usaria Sansão contra os filisteus. Mas isso não anula o pecado de Sansão. E é algo curioso que temos aqui na história, não é? Puxa, mas se Deus vai usar até os pecados de Sansão, quer dizer então que os pecados de Sansão não são pecados, são virtudes. Não, não é isso que estou dizendo. Deus vai usar as falhas de Sansão, mas Sansão continua responsável pelos seus erros. E nós vamos ver no andamento da história que ele vai sofrer por causa dos seus erros. Deus vai discipliná-lo também. Ele lida com os filisteus, lida com Sansão, lida com os israelitas e traz uma lição para nós hoje. No decorrer da história, veremos pessoas agindo conforme o seu mau caráter. Todos são responsáveis por seus atos, todos. Mas sendo fiel à aliança, Deus está preservando o seu povo. Deus cumpre as suas promessas, não somente apesar do pecado, mas até por meio do pecado. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso, e de fato Ele faz. Um exemplo está lá em Atos 2, você não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês, Atos 2, 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha que coisa, não é? Uma pregação falando do que aconteceu com Jesus. Olha só, ele lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus estava agindo soberanamente na história. Jesus não foi para a cruz por uma distração de Deus. Foi por causa de um plano de Deus. Mas pessoas atuaram na ida de Jesus para a cruz. O apóstolo Pedro diz, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Deus usou o pecado dos israelitas, daqueles soldados romanos, daqueles homens que julgaram Jesus de maneira fraudulenta, mentirosa. Deus usou tudo isso para levar Jesus para a cruz, como era o seu plano. O pecado daqueles homens não foi anulado por causa disso. Mas também o plano de Deus não foi anulado. E isso nos alegra, não é isso? E nos anima, isso nos dá segurança. Porque é assim que Deus faz até hoje. O pecado de ninguém consegue anular o plano de Deus. Nós não estamos à mercê do que as pessoas querem fazer ou planejam fazer. Por mais estranho que pareça, Deus em sua misericórdia usa a fraqueza dos israelitas para impedir que haja paz entre eles e os povos vizinhos. Mas a história continua. Olha aí para o versículo 5. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Sansão ele viaja com seus pais para dar andamento aos seus planos, né, aos seus desejos. Tem lá naquela cidade uma mulher que ele gostou e ele quer aquela mulher de todo jeito. Na viagem, nós entendemos que ele se separa dos pais. Ele não anda junto com seus pais. Ele deveria andar com seus pais, mas ele se separa dos seus pais. E em algum momento, perto de umas vinhas, e você está lembrando do que o Senhor falou, do que estava estabelecido lá pelo próprio Senhor em relação ao voto de Nazireu, ele não poderia nem sequer pegar uma uva na mão. Ele não podia. Ele não podia comer uma uva, nem uma uva passa, muito menos tomar vinho. Não é? E está lá Sansão, próximo de umas vinhas. Enquanto ele estava ali, vem um leão, e o Senhor o capacita e dá aquela força incrível para ele, e ele rasga aquele leão, milagrosamente. Ele mata aquele leão, o texto diz como se fosse um cabrito, não é? Para nós já seria um milagre rasgar um cabrito, né? Mas era Sansão, o cabrito para ele não era nada, né? Foi um leão. E aqui, ele naturalmente, ele mata
ele tem contato com o cadáver, mas isso não quer dizer nada para ele. É interessante que o texto destaca que ele não falou nada para os seus pais. Porque talvez ele fosse ouvir dos seus pais: meu filho, agora você tem que se apresentar diante do sacerdote e oferecer uma oferta, porque você quebrou o seu voto. Você tocou num cadáver. Mas ele não fala, ele fica quieto. E ele simplesmente continua tocando o seu plano para frente, não é? Ele vai conversar com a mulher de quem ele gostava, porque ele está preocupado com os seus desejos. Ele quer satisfazer os seus desejos. Ele está bem focado, não no plano de Deus, mas nos seus desejos. É disso que ele quer saber. A história continua. Versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel da onde? Do cadáver do leão. Ele podia tocar num cadáver? Não. E agora já em outra viagem, já tinham voltado para casa, agora em outra viagem, mais uma vez ele se desvia. E agora ele quer ver o cadáver. Sansão não está nem aí para o seu voto. Ele não está nem aí, ele não se importa com o seu voto, ele não se importa com as ordens de Deus para ele. Ele está curioso, ele quer ver, e quando chega ali está cheio de mel, aquele cadáver, parece que uma viagem não muito distante da outra, a mais, talvez os animais contribuíram, né, para aquele animal ali se tornasse um lugar propício para as abelhas fabricarem mel. E agora ele pega aqueles favos de mel, não é? Uma delícia você comer um favo de mel, ele pega, só que ele pega do cadáver. E aí ele vai e serve os seus pais. De novo, o que ele não conta para os pais? Da onde ele tirou o mel. Não é? Ele sabe ocultar as coisas que vão contra ele. Ele sabe ocultar as coisas que revelam as intenções do seu coração, o seu descomprometimento. Filhos, cuidado. Quando você tem vontade de não contar uma coisa para os seus pais, sabe o que você deve fazer? Você sabe? É essa hora que você tem que contar. Então aconteceu um negócio lá no colégio, né? E aí você chega em casa pensando assim: puxa vida, isso eu não vou contar. Espero que meu pai e a mãe não me perguntem nada sobre isso. Não é? E aí você fica torcendo para eles não perguntarem, para você não contar. É justamente isso que você deve contar. Você precisa contar. Esse desejo de esconder revela algumas coisas ruins aí no coração. São sinais aqui do coração de Sansão. Ele só fala o que interessa, não é, para ele. Mas depois ele vai falar sobre isso. Olha só na sequência da história, não é? Versículo 10. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. O que nós temos aqui? Sansão agora ele está ali numa festa, e era uma festa grande, 7 dias de festa, né, a festa de casamento, e aí tem que inventar um bocado de coisa, né? E agora ele faz um enigma. Veja bem, não esqueça onde ele está. Ele está numa cidade dos filisteus. E agora ele propõe para 30 deles, convidados para a festa, ele propõe um enigma, e ele está interessado em recurso. A roupa aqui não era uma blusa, né, de malha bem baratinha. Não, ele está falando aqui da capa, de uma coisa bordada, que uma pessoa tinha uma ou duas talvez. Talvez. Era uma roupa cara, uma delas era uma roupa de festa, e a outra uma capa que eles usavam. Então olha só, ele está falando aqui de algo caro. Só que ele quer 30 mudas de roupa, não é? Ele está interessado em ter 30 mudas de roupa. Então, mais uma vez, ele está revelando os desejos do seu coração. Só que o mais grave aqui é que o enigma que ele faz é brincando com uma situação. Que situação é essa?
ele brinca com o pecado dele. Ele brinca com a situação em que ele foi lá e tocou naquele cadáver, pegou aquele cadáver do leão e pegou o mel e comeu o mel, não contou para os seus pais. Ele está brincando com o seu pecado. O pecado de Sansão não é motivo de choro, de arrependimento, de vergonha. Para ele é uma ocasião para obter lucro. Ele está indiferente. Sansão está demonstrando um coração distante de Deus. Ele está demonstrando aqui, sinalizando aqui uma consciência cauterizada. Você sabe o que é uma consciência cauterizada? É uma consciência indiferente. É um tecido morto. Não é assim, doutora, que acontece com o tecido morto, não é? Então, se você tem um tecido morto no seu corpo, não sei nada, não é disso, né? Mas eu só sei que se ele está morto, você não sente dor. E isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Uma pessoa que tem alguma doença, ela não sente dor na perna, não é um bom sinal. Ela está perdendo a sensibilidade daquela parte do corpo. A sensibilidade é algo importante, necessária. Imagine a insensibilidade da consciência na vida de um crente. O que é isso? É uma consciência calejada pelo pecado. Você peca uma vez, aí fica triste. Aí você insiste no pecado mais uma vez, depois mais uma, depois 5, 10... e depois você não conta mais. E depois o pecado combina bem com o culto, não tem problema. Sair de um ato pecaminoso para o culto, ou sair do culto para um ato pecaminoso, não tem problema, não tem diferença. Porque a consciência está cauterizada, está indiferente. Quando lemos o Salmo 38, nós temos um exemplo de como eu e você devemos confessar o nosso pecado para Deus e para alguém. Você pode dar uma olhadinha rápida aí no Salmo 38. Olha aí o primeiro versículo. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Olha o versículo 18 também. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Queridos, essa deve ser a nossa postura diante do pecado. O nosso pecado não pode ser motivo de alegria. Aliás, o pecado de ninguém pode ser motivo de alegria. Uma piada imoral, ela não é alegre, ela é triste, porque ela vai contra um Deus santo. Por isso que quando alguém contar uma piada imoral perto de você, lá no trabalho, você fique sério. E vai gerar um mal-estar, não é isso? É um mal-estar que gera. Se você está numa roda, então, gera um mal-estar. Puxa, demonstra que você não se alegra com o pecado. O pecado não é alegre, o pecado é triste. O pecado não alegra o nosso Deus. Mas Sansão brinca com o pecado. Ele vê no pecado dele uma oportunidade para ganhar dinheiro. Inclusive, olha aí o versículo 15. No quarto dia, então ele deu aquele enigma, não é? E um enigma dificílimo. Imagine só, né? Como que vai decifrar isso aqui? No quarto dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Então aqueles homens ficam extremamente irados, porque eles estão vendo que Sansão os está provocando, e não é isso. Eles foram convidados para uma festa, mas eles estão percebendo que naquela festa eles vão perder dinheiro. E não é pouco dinheiro, era uma roupa cara, como já foi dito. E agora então eles se voltam para a noiva, para a mulher de Sansão, não é? Eles estavam ali numa festa de casamento, e eles começam a pressionar aquela mulher, e vocês viram que é só gente boa que está aqui, não é? Olha só, nos conte, senão nós vamos queimar você e seu pai.
É isso. O argumento é esse. E agora aquela mulher, eles pressionam a mulher, agora ela vai para Sansão. E ela começa a insistir com ele. E ela começa a chorar, e insistir, e questionar o amor dele. E ela tenta manipular Sansão. Algo que não devemos fazer no casamento. Nem homens, nem mulheres. Não podemos barganhar o que queremos no casamento. O casamento não é um negócio, não é? Para barganharmos. Ah, você não quer? Então não faço. Você não vai fazer a minha vontade? Então não vou. Ah, você... Não, casamento não é isso. Casamento não é um negócio, não é? Casamento é para ser marcado pelo amor incondicional, que pensa no outro, que age em favor do outro e não explora o outro, não é isso? Mas é uma história marcada pelo pecado, então nós não estranhamos de ver isso aqui. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Então, assim que ouviu a resposta lá da charada, ela foi lá contar para aqueles homens. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Então, Sansão, quando ele ouve aquela resposta, ele fica irado, ele estava certo do lucro que ele teria. E ele fala uma palavra muito feia para aqueles homens. Ele se refere à sua esposa, aqui ainda noiva, porque o casamento seria consumado no 7º dia. E ele se refere a ela de uma maneira muito pejorativa, muito ruim. O termo aqui é bem ruim mesmo, é mais feio do que nós lemos aí. É bem feio mesmo. É algo baixo que ele fala, não é? E, de novo, revelando o seu coração, não é? Ele não estava apaixonado por aquela mulher. Ele estava ardendo em desejos. É diferente de amor, não é? E agora naturalmente, ele não vai trabalhar para pagar a sua dívida. Ele sai dali e o Espírito do Senhor dá força para ele mata 30 homens numa outra cidade de filisteus. Veja que Deus está trabalhando soberanamente para gerar um problema entre os israelitas e os filisteus. Ele agora mata 30 filisteus, pega aquela roupa toda e traz e entrega para aqueles homens. E ele vai embora muito zangado. Ele abandona o casamento. Ele deveria possuir a sua esposa, mas ele não faz isso. Ele diz: agora eu estou muito zangado, eu vou embora. E ele vai para a sua casa. Mas acontece alguma coisa. Olha o versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Ele nem soube disso. Ele foi embora e ele está acostumado a fazer a sua vontade e ele pensa que todo mundo serve a ele mesmo. Então ela fica aí, me espere. E parece que o casamento, uma coisa muito maluca aqui, não é? Entre os filisteus, contemplava essa possibilidade dos camaradas se casarem, os noivos se casavam e aí o marido ia embora. E depois ele vinha pontualmente em casa, não é? Uma coisa muito estranha, né? As mulheres estranhariam bastante isso aí, eu acho que os homens também, não é? Só que ele vai embora sem consumar o casamento. Para a moça era uma vergonha muito grande. Então terminou a festa, mas ela não está casada porque o noivo foi embora. Então o seu pai foi e a deu em casamento para um dos acompanhantes do noivo. E naturalmente isso ali vai trazer problemas para eles. Olha o versículo capítulo 15. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-la entrar. Falou: não, espera aí, que esposa? Não, a minha esposa, eu estava aqui, eu me casei. Não, você foi embora, você lembra? Eu a dei para outro homem. E aí ele fez olha o que ele diz no versículo 2. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Coisas estranhas aqui, não é? Coisas muito estranhas, uma cultura muito estranha para a gente.
E o pai oferece agora a outra filha. Diz, olha, você pode ficar com essa aqui, ó. A irmã, ela é mais bonita, inclusive, que você perdeu, não é? E aí Sansão, ele fica irado mais uma vez. Sansão lhes disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Imagine o que ele fez. Ele quebrou o banco, não é isso? Queimou o dinheiro do banco. Eles ficaram sem o salário porque era uma sociedade que dependia do que eles plantavam. E ele queimou tudo. Irado, ele queimou tudo. De maneira astuciosa, né? Pega as raposas, ele faz uma maldade aqui com os animais, ele amarra ali uma tocha na cauda delas, e agora elas vão correndo no meio daquelas plantações e espalhando fogo. Um incêndio imenso no meio das plantações. Sansão, ele não se importa com o papel que Deus lhe deu. Ele se importa com a sua vingança, com o seu desejo de vingança. É nisso que ele está preocupado. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Gente, é um texto difícil, não é não? É Juízes. E as coisas pioram agora no final do livro. Agora os filisteus, com ódio de Sansão, queimam a mulher que era do seu povo. Eles estão lidando não com uma israelita, eles estão lidando com alguém do povo deles. Mas é o que está no coração deles. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Então aquelas histórias de vingança lá, ato violento lá, vingança aqui, vai. E agora ele mata vários filisteus. E aí vai para uma caverna. E se retira para uma caverna. Ele não está pensando no plano de Deus. Porque ele é parecido com os inimigos de Deus. Eles não se parecem aqui? Os corações não se parecem? O comprometimento com os valores mundanos não se parecem? É o que está acontecendo, é a situação dos israelitas. Ele está representando o povo. Mas o Espírito do Senhor age. E incrivelmente o Espírito do Senhor age. E Deus está agindo nessa história tão terrível. Como que Sansão consegue matar um leão? Porque Deus o capacita. Como ele consegue matar 30 filisteus para roubar as suas roupas? O Espírito de Deus o capacita. Deus dá poderes sobrenaturais a Sansão para cumprir os seus propósitos. Embora Sansão não estivesse pensando nos propósitos de Deus. Mas como Deus pode usar pessoas tão falhas e fracas? Pessoas iguais a Sansão para cumprir a sua obra. Ele não deveria usar somente pessoas corretas e submissas a ele e com uma boa teologia? Não deveria ser assim? Queridos, a verdade impressionante é que Deus trabalha por meio de pecadores e de situações pecaminosas. Esse texto revela isso. Esse é um dos textos que revela isso. Nem mesmo o nosso pecado impede Deus de nos salvar ou usar. Alguém disse o seguinte sobre esse texto: acima de tudo, trata-se de um livro sobre graça, misericórdia merecida, como é o caso da Bíblia inteira. Isso não significa desdenhar da precisão teológica ou fingir que nosso comportamento é de menor importância. Ainda sofremos por nossos pecados. No entanto, podemos nos alegrar porque Deus também usa nossas falhas como base do seu sucesso. Só Ele consegue fazer isso. E Ele faz isso bem. Queridos, o fato de saber que Deus usa pessoas imperfeitas é empolgante e libertador para você? Isso te motiva a crescer em humildade? Porque quando Ele nos usa, Ele está usando pessoas imperfeitas. Ou não é assim no seu caso? No meu caso é. Pode ter certeza que é. E como é? Isso deve nos levar à humildade, à gratidão a Ele, à dependência dEle. Mas nós temos aqui uma liderança sem paz, porque a violência só aumenta, a retaliação
após retaliação. Olha como o texto continua no versículo 9. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Então olha a situação, agora estão os filisteus ali, armados, não é? Um exército ali. Os judeus, aqueles da tribo de Judá, eles estranham. Mas peraí, por que vocês estão aqui? Os filisteus estão dominando os israelitas, mas é uma dominação pacífica, eles estão submissos a eles. Então eles não se preparam para a guerra, falam: vocês estão aqui, vamos guerrear. Não. Puxa vida, nós somos companheiros, rapaz, por que vocês estão aqui? Vocês estão zangados por quê? Nós estamos aí juntos, no mesmo time e tal. E aí eles falam: não, nós queremos Sansão. Olha agora o versículo 11. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Está tudo ao contrário aqui. Sansão é o juiz de Israel, ele é o libertador de Israel, mas agora o povo que deve ser libertado está repreendendo o seu juiz, porque ele está arrumando problema com a nação opressora. Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. O povo de Deus amarra o seu juiz e o entrega na mão dos inimigos. Então, os israelitas entregam o seu juiz. Está certo isso? Era isso que você esperava dessa história que começa com o anjo do Senhor dizendo que uma mulher estéril vai ter um filho que se tornará um juiz de Israel para começar a libertá-los da mão dos filisteus? É isso que você esperava da história? Não, não é isso que esperávamos. Se você estivesse lendo essa história pela primeira vez, você não pensaria nisso de jeito nenhum, nem consideraria essa hipótese. Mas foi isso que eles fizeram, porque eles estão comprometidos não com o juiz, eles estão comprometidos com os filisteus, com a cultura deles, com a religião deles, com o gosto deles. Eles são sócios deles. Eles são sócios. Eles estão aliados com eles. Mas Deus está agindo. Quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Eles estão contentes. Pegamos aqui o nosso inimigo. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada. E os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz dele montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramate-Leí. E ele ia matando aqueles homens e zombando deles, matando e zombando, matando e zombando. Porque Deus deu para ele força sobrenatural mais uma vez. Aquelas cordas novas que ele foi amarrado não serviram de nada, não é? Partiram. E ele matava e zombava. Mata 1.000 filisteus. Queridos, o Senhor está agindo. Olhe como a história termina, pelo menos essa parte da história, nós vamos parar aqui. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada em Acoré e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Sansão ora. Vocês viram Sansão orando? Agora, quando ele está com muita sede, ele ora. Só agora ele ora, porque Sansão não está pensando em Deus. Agora ele está numa situação de dificuldade.
E ele começa a reclamar ali com Deus, uma oração não muito humilde. Uma oração meio no tom de cobrança. Senhor, puxa vida, o Senhor está me usando aí, vai deixar agora eu morrer de sede. É isso que o Senhor vai fazer comigo? Mas o texto revela um Deus gracioso. O que Deus faz com essa oração? Ele responde. Responde com um milagre, Danilo, imagine só. Responde com um milagre. Sansão pede água e Deus dá. Deus dá água e ele recobra as forças, está ali Sansão, firme de novo. Porque Deus não age segundo o merecimento de Sansão. Deus age de maneira graciosa, misericordiosa. Extremamente gracioso. Sabe por quê, queridos? Porque de fato Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. Se Ele nos tratasse conforme as nossas iniquidades, se Deus cobrasse de nós cada pecado nosso, instantaneamente, esse culto hoje não poderia ser prestado aqui. Pelo menos por mim não. Não sei por você. Como seria, não é? Se Ele cobrasse o nosso pecado instantaneamente, você pecou, então agora você vai pagar pelo seu pecado. E você vai ser duramente disciplinado agora. Ele é muito misericordioso conosco. Ele é muito gracioso. São as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E não é assim não foi assim só na vida de Sansão. É assim na minha e na sua vida também. A beleza desse texto está nisso, não é? Deus jamais nega a fidelidade aos seus amados. Deus lidou graciosamente com Jonas, não foi isso que vimos aqui semana passada, não é? Ficamos aqui um grupo de 30 estudando o livro de Jonas e vimos que Deus foi gracioso com Jonas, extremamente paciente, exatamente como Ele faz conosco hoje. Como que Deus é paciente conosco, como que Deus tem sido paciente conosco como igreja. Nós repetimos alguns erros, nós insistimos em alguns erros e Deus é paciente. E Deus é gracioso, e ao invés de Ele cobrar os nossos erros, Ele nos abençoa. Agimos com ingratidão às vezes, oramos errado outras vezes, e aí Ele responde o que é melhor para nós, graciosamente. Queridos, nós precisamos desse Deus. Por isso essa história não nos ensina que é só sermos como Sansão, não é? Nos esforçarmos para sermos como Sansão. Aliás, ele não é um exemplo, não é? Mas mesmo se ele tivesse virtudes, a história não nos ensinaria a sermos como ele para merecermos o favor de Deus. A história nos ensina que nós não podemos seguir os nossos desejos, porque dessa maneira nós desagradaremos a Deus. Agora, Sansão foi usado por Deus assim mesmo. Então, uma última aplicação aqui para nós. A diferença entre dons e fruto. Você sabe qual é a diferença entre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo? A Bíblia faz uma distinção entre ter os dons do Espírito e produzir o fruto do Espírito. É possível ter os dons do Espírito e servir pessoas, fazer coisas muito bem feitas, pessoas serem edificadas, mas sem manifestar o fruto do Espírito. Porque quando nós falamos do fruto do Espírito, quando o apóstolo Paulo escreve sobre o fruto do Espírito lá em Gálatas, ele fala de caráter, ele fala de virtudes, ele fala de domínio próprio, ele fala de amor, ele fala de paciência, não é isso? Por isso que quando fazemos coisas para o Senhor, e elas são bem-sucedidas, esse não é um sinal infalível de que estamos crescendo espiritualmente e de que estamos sendo aprovados pelo Senhor. Não é esse o sinal. Não são os dons que são o sinal. Mas olha que coisa, olha como o nosso coração é enganoso. O apóstolo Paulo lida com os coríntios porque eles estavam desejando o quê? Eles estavam brigando pelo quê? Pelo fruto do Espírito? Não, eles estavam brigando pelos dons. Porque eles queriam ter os dons que tinham destaque. Porque eles achavam que os dons são uma prova infalível da aprovação de Deus. Mas não é assim. Nós precisamos do fruto do Espírito.
Precisamos crescer no fruto do Espírito, precisamos ser cada vez mais cheios do Espírito, para frutificarmos, de fato, enquanto servimos, enquanto somos úteis. Então não é suficiente só sermos úteis, não é suficiente fazer, nós precisamos sim fazer, precisamos servir sim, mas ao mesmo tempo, demonstrando o comprometimento que temos com o Senhor por meio do fruto do Espírito. É o que acontece com Sansão. Ele tem o dom, mas não manifesta o fruto. E isso não é um bom exemplo para nós. Nós precisamos do Senhor, precisamos reconhecer essa diferença, precisamos nos voltar para o Senhor com humildade, para que Ele manifeste o fruto em nós, o fruto do Espírito. Queridos, a dureza do coração leva a escolhas mundanas. Mas nós vimos também que Deus age soberanamente, apesar de escolhas mundanas, executando os seus propósitos. Porque esses propósitos não se frustram. Vamos adorar a Ele por isso.